Charlie, você disse que se tivesse que investir agora com pouco dinheiro, ainda procuraria por ações com preços errados. Com certeza. E isso seria determinado pelo que chamamos de valor intrínseco, somando os fluxos de caixa futuros descontados. Você poderia dar um exemplo para ilustrar os princípios matemáticos nesse raciocínio para determinar esse valor intrínseco? E espero que você inclua os principais indicadores considerados e como avaliaria qualitativamente a gestão e o setor para determinar a capacidade de geração de lucros. Não posso te dar uma abordagem formal porque não uso uma. Eu apenas misturo todos os fatores, e se a diferença entre valor e preço não é atraente, passo para outra coisa. E às vezes é apenas quantitativo. Por exemplo, quando a Costco estava sendo negociada a cerca de 12 ou 13 vezes o lucro, achei que era um valor ridiculamente baixo, simplesmente porque a força competitiva do negócio era tão grande e havia uma grande probabilidade de continuar melhorando cada vez mais. Mas não posso te oferecer uma fórmula para isso. Gosto do ativo barato, gosto da posição competitiva, gosto do sistema de pessoal, gosto de tudo isso. E achei que, mesmo custando 3 vezes o valor contábil, ou o que fosse na época, valia mais. Mas essa não é uma fórmula. Se você quer uma fórmula, deveria voltar para a pós-graduação. Eu posso te dar várias fórmulas que não vão funcionar. Bem, não é um múltiplo dos lucros atuais que determina o valor das empresas. Nós compramos nossas ações da Coca-Cola, por exemplo, em 1988 e 1989. Pagamos pela Coca-Cola um preço de $11 por ação. Compramos entre 9 e 13, mas a média das compras foi cerca de 11 e o lucro esperado era de... A maioria das estimativas ficava entre 2,30 e 2,40, então isso é menos de 5 vezes lucro, mas era um múltiplo bastante alto na época que compramos. O que conta é o futuro. Como mencionei antes, é como prever o caminho do vento. Precisamos ajustar nossas velas para onde ele vai soprar, não para onde está agora. O mesmo se aplica ao múltiplo atual. E também tem que levar em conta o reinvestimento de capital e a taxa com que esse capital é investido pela empresa para determinar o quão atrativo está o negócio, logo a ação. O que nos afeta nesse processo de avaliação é os juros, mas não se eles estão em 7,3 ou 7,5. Mas eu quero dizer, nós pensaríamos de maneira bem diferente se as taxas de longo prazo fossem 11% ou 5%. Mas nós não temos múltiplos mágicos em mente. Estamos pensando, queremos estar no negócio. Se daqui a 10 anos estará ganhando muito mais dinheiro do que agora e acreditarmos nas perspectivas do negócio. É esse tipo de empresa que estamos tentando comprar. Esses são os negócios que compramos. E de vez em quando compramos também outras coisas. Não é, Charlie? Nós não seguimos nenhuma fórmula pronta. There's a general framework. Temos uma fórmula geral na nossa cabeça, mas também não nos iludimos, achando que sabemos tanto a respeito dos detalhes, a ponto de passar horas fazendo um cálculo em termos da equação. Quando compramos a Coca-Cola, em 88 e 89, tínhamos essa ideia do que achávamos que o negócio faria ao longo do tempo, mas nunca chegamos a fazer um cálculo. Talvez devêssemos, mas não acreditamos que exista esse tipo de precisão. Achamos que é a maneira correta de pensar de forma geral, e se você acha que pode fazer isso com exatidão, está se enganando. Portanto, acreditamos que quando tomamos uma decisão, deve haver uma margem de segurança tão grande que seja tão atraente a ponto de você não precisar detalhar até a terceira casa decimal. Tem coisas estranhas que acontecem no mundo do ensino. Quero dizer, se você quer aprender a investir e procura um curso de investimentos, ele deve ensinar como avaliar um negócio. É disso que o jogo se trata. Quer dizer, se você não sabe avaliar um negócio, você não sabe avaliar uma ação.
Se você olhar o que está sendo ensinado, acho que você vê muito pouco sobre como avaliar uma empresa. E o resto é brincar talvez com números ou, sabe, símbolos gregos ou algo do tipo, mas isso não te ajuda muito. Quero dizer, no fim, você tem que decidir, sabe, se vai avaliar uma empresa em 400 milhões, ou 600 milhões, ou 800 milhões de dólares. E aí você compara isso com o preço. E é isso que é investir. Eu não conheço outro tipo de investimento, basicamente, para fazer. Isso simplesmente não é ensinado. E a razão de não ser ensinado é porque não há professores por aí que saibam como ensinar isso. Quer dizer, eles mesmos não sabem. E já que eles mesmos não sabem, ensinam algo que diz que ninguém sabe nada, que é a teoria do mercado eficiente. E se eu não soubesse como fazer isso, por exemplo, se algum dia eu ensinar física, vou inventar uma teoria que ninguém conhece, porque é a única maneira de passar o tempo como professor. Mas é fascinante para mim como as grandes universidades realmente operam assim. Você entra para o departamento de finanças porque assina embaixo do que o grupo atual pensa. Se eles acham que o mundo é plano, é melhor você também achar que o mundo é plano, entende? Seus alunos melhor responderem que o mundo é plano nas provas. Mas eu diria que o ensino de investimentos e o ensino de finanças neste país é, de uma forma geral, meio patético. Eu acho que as escolas de negócios fazem um bom trabalho em contabilidade ou gestão de pessoal, accounting, ou há muitos assuntos que eu acho que elas lidam muito bem, mas elas perdem uma enorme oportunidade. Se você aprender a pensar de forma inteligente sobre como investir com sucesso em negócios, você se tornará um gestor muito melhor do que se não souber o que é necessário para um investimento bem-sucedido. Então, eles estão perdendo uma grande oportunidade de melhorar a profissão de gestão ao fazer um trabalho tão ruim no ensino de investimento. Veja, Charlie e eu vemos CEOs o tempo todo que, em certo sentido, não sabem como pensar sobre o valor dos negócios que estão adquirindo. Então, eles saem e contratam consultores de investimento e adivinhe? O consultor diz o que fazer. Diz para fazer porque eles ganham 20 vezes se fizerem e X se não fizerem. E adivinhe como sai o conselho. Então, quando um gestor de um negócio se sente impotente, ele não dirá em voz alta, mas se sente interiormente impotente em relação à questão de alocação de ativos, tem um problema real. Eles não foram para a escola de negócios. Eles deram qualquer ajuda, eu acho, em termos de aprender a pensar sobre a avaliação de empresas. E essa é uma das razões pelas quais escrevemos e falamos um pouco sobre isso, porque há uma lacuna aí. We write and talk about it some because there's a gap there.